pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no VZcast, nosso podcast semanal aqui do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais, onde vocês já sabem, a gente traz assuntos relacionados à medicina veterinária, zootecnia, o que tiver de bacana das nossas áreas, a gente vai discutir aqui. A gente vai falar de empreendedorismo, de marketing hoje, a gente vai falar sobre responsabilidade técnica, saúde mental. Poxa, o que tiver de bacana a gente vai conversar. Aproveita, pessoal, segue a gente no YouTube, no Instagram e tá lá no Spotify também, o nosso canal. Hoje eu vi, tá funcionando direitinho, podem seguir a gente que tá super bacana. Pessoal, hoje a gente tem um dos colegas que eu mais admiro na medicina veterinária. Né? Vocês estão achando que eu falo isso com todo mundo, mas não é. Serjão é um dos caras que eu mais admiro, assim. O Sérgio, vou ler o nome todo direitinho, Sérgio Ricardo Sacramento Lobato, foi graduado em medicina veterinária lá no Rural do Rio, em 1992, e administração e marketing em 2003. E eu estava aqui conversando um pouquinho antes com o Dr. Sérgio. Sérgio, eu estou na clínica, eu sempre te conheci em 2000? Aquele congresso de Belém foi quando? Belém, o nacional, o regional foi 2005 e o nacional da Anclivé para 2010. Foi 2010? Eu fui embaixador do congresso. Os pirarucus lá na... Foi 2010, 14 anos, né? Quase, 13 anos. 2010. E lá, né, perguntando se você já atuou na clínica, porque lá você já estava falando sobre marketing, né? Já estava falando sobre marketing. Conta um pouquinho, Sérgio, como é que foi aí? Você entrou na clínica, como é que você fez essa transição para falar de marketing? Só um pouquinho antes aqui, olha. O que está aqui no briefing aqui, né? Então ele atua em medicina veterinária, turismo, comunicação, indústria farmacêutica e moda. E culinária também, né? Também. Apaixonado com queijo. Isso, o queijo já passei no mercado para garantir o meu. Não, então, o pessoal se surpreende, né? A brincadeira, né? Existe uma brincadeira no mercado que virou uma grande brincadeira hoje, né? Na época foi um choque, foi uma frase que eu escutei de uma promotora técnica de uma distribuidora dentro de um evento, que ela falou: o que você está fazendo aqui? Você nem veterinário de verdade é? Né? E aí virou uma brincadeira na época, porque na época a coordenadora dela deu uma cotovelada. Ele pode não ser veterinário de verdade, mas é ele que assina o cheque da compra dos produtos. Né? E aí as pessoas não entendiam muito bem já naquela época o que eu fazia. Mas assim, como todo médico veterinário, eu brinco nas palestras, eu falo, poxa, né, por que você vai... por que você escolheu veterinária? Porque eu falei, gente, eu gosto de bicho, né? Só que assim, eu gostava de bichos um pouco mais estranhos, né? Por causa da minha origem, né? Eu sou do norte do país. Então a minha referência de animal é outra. Jacaré, né? Pirarucu. Pirarucu, é peixe-boi, é a anta do Emílio Gueldi, é aquele bando de macaco, é pássaro, é o tracajá. Você é de Belém mesmo? Eu nasci em Belém do Pará, mas eu me criei no Rio de Janeiro. Só que eu sou de uma época em que as férias escolares começavam 27 de novembro, para quem passava direto. Então, como bom CDF, eu passava direto. E as aulas voltavam 1º de março. Dava 28 de novembro, meus pais me colocavam dentro do avião para Belém do Pará e eu voltava em março. Ia lá comer caldeirada. Eu ficava lá. Como é que é o nome daquele peixe famoso lá? A gente tem... É o filhote, né? É o filhote. É o filhote. É o peixe do mundo. É o filhote. Eu falei isso com o pessoal de Rondônia semana passada. Não, a banda do tambaqui é muito melhor. Eles nem sabiam que era filhote. Eu adoro o pessoal de Rondônia, mas eles têm problema. Porque eles só têm tambaqui, eles não têm filhote. Então, assim, e aí eu falei... Foi a minha referência, mas... Em contrapartida, cresci no Rio de Janeiro, num prédio, no 6º andar de um lugar muito movimentado, sem play. Então, qual é a minha referência com o agro, Vero? Não tinha fazendinha naquela época, né? Então, a minha referência vem da parte do que na época se chamava silvestres, né? Hoje é pets não convencionais. E, claro, cachorreiro. Cachorreiro convicto. Comecei a minha vida... limpando cocô de cachorro de exposição. Eu pedia para fazer estágio nos canis, porque eu gostava de sinofilia na época. Desde pequeno, gostava muito de exposição, de raças, aquela coisa toda. E quando fiz vestibular para veterinária, o que o pessoal espera? Não, você vai trabalhar com pequenos animais, que era a expectativa de que você vai para pequenos animais. Por quê? Porque a sua referência, né? Eu falei, vou chegar na faculdade, eu vou ter pets não convencionais. E não teve. Não tem. Não 92, nem hoje tem, né? Não, hoje mesmo é difícil. Nós tínhamos uma disciplina optativa de conservação de fauna que não era oferecida porque não tinha professor.
mas ela estava lá no currículo. Aí eu falei, nossa, conservação de fauna, quero fazer. Não tinha. Então, assim, a gente acaba indo para a área de pequenos, mas quando eu me formo, vou para onde? Laboratório. É laboratório comercial? Comercial. O início... Gente, eu brinco com os meninos hoje, eu falo assim, hoje vocês com seus tablets, com celular, vocês fazendo reuniões Zoom com o departamento, com o promotor, com o vendedor. Na minha época, a gente estava começando, era SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, e Departamento de Vendas. Não se falava em departamento de marketing, era departamento de vendas. O veterinário tinha 3 trabalhos. Atender o telefone de reclamação de cliente. Essa vitamina não está funcionando. Isso aqui matou meu cachorro. Isso está com uma cor estranha. E treinar a equipe de venda e treinar e fazer lançamento de produto. Mas foi o que me fez ali já começar a ficar um pouco incomodado, porque na faculdade eu já era visto como um estranho, porque enquanto todo mundo ficava dentro da sala de aula, escutando os professores na prática e anotando receituário, anotando o que o pessoal fazia, eu gostava de ficar lá fora, ou com a equipe de trabalho, com os enfermeiros, ou principalmente com os clientes, perguntando um montão de coisa para os clientes. Aí o pessoal falava assim, mas o cliente não vai... em vez de você estar lá aprendendo com a Regina Ramadinha, com a Heloísa Justen, né? Porque essa foi a minha base, né? Eu venho de uma rural forte. Mas a Heloísa chegou a dar aula na rural? Hoje já está na rural, né? A Heloísa deu aula na rural. Foi minha professora de cirurgia. Me deu uma pancada na mão uma vez numa cirurgia. Se ela faz isso hoje, os alunos vão entrar em crise existencial e vão processá-la. Mas na minha época, a Heloísa me puxava por orelha para dentro do centro cirúrgico. Começou a dar aula com 15 anos de idade, né? Não, Ramadinha era... Vem cá, monstro. Ela me chama de monstro até hoje. Meu maior aluno. Mas continuou. E aí foi assim. E eu gostava de ficar ali com o cliente, né? Porque quando eu chegava dentro do consultório com eles ficavam mais tranquilos, eles não mentiam. Porque já tinha criado um vínculo comigo. E eu não entendia o que era isso na época. Eu estava estudando, né? Eu gostava de gente. Eu falava, você gosta mais de gente do que de casa de bicho? Eu falei, não, eu gosto dos dois. Vocês têm problema. Porque eu faço veterinária porque eu gosto de animal e o ser humano não é uma pessoa, eu não quero... Então vai plantar shiitake numa caverna, filho, porque senão só lamento, vai virar ermitão, porque você vai lidar com pessoas o tempo todo. E aí dentro do laboratório, quando eu tive que lidar com as equipes de venda, e foi uma surpresa quando eu pedi para sair, porque todo mundo estava gostando do trabalho, mas eu não estava satisfeito. Eu estava me sentindo um hipócrita. Eu falei, gente, eu não sei o que esse povo está me pedindo, eu estou fazendo na cabeçada, assim, e estava dando certo. Aí eu virei para o seu Virgílio, dono do laboratório Bravete, que foi meu primeiro emprego. Seu Virgílio, amo o senhor de paixão, muito obrigado pela oportunidade, mas eu preciso estudar isso aqui. E na faculdade não me ensinou isso. E ali foi quando eu comecei a fazer os primeiros cursos de extensão, cursos de férias, cursos de final de semana, cursos um pouco mais longos de técnicas de venda, promoção de eventos, organização estratégica, desenvolvimento de projeto, marketing básico, propaganda. Na época se falava, década de 90 era a época da propaganda, né? Não era a época do marketing, da gestão. E aí aquilo, comecei a estudar, só que eu tinha que pagar as contas, né? Afinal eu estava formado. E aí comecei a fazer domicílio e dar plantão. E foram 14 anos na clínica médica, né? Só que é o que eu sempre falo para os meninos hoje, né? Vocês precisam entender que é tudo uma construção e uma jornada. E construção e jornada não é pode pilim pim pim, é um dia atrás do outro. Não adianta você achar que tudo vai acontecer na sua vida. Amanhã eu serei o veterinário mais querido do bairro. Não é assim. Você vai construindo, pouco a pouco. E aí foi, eu dando meu plantão, saí lá do laboratório, e aí um ano estou eu lá, né, e fazendo meu curso. Né, na época era um curso de organização de projeto, redação de projeto, como redigir um projeto de captação de patrocínio. E aí uma menina me cutucou e falou assim, você é veterinário? Eu falei, lá vem olhadinha, né? E eu não respondo. Mas eu não respondo. Eu sou grosso nessa, não me peça para dar aquilo que eu tenho para vender. Aí eu já olhei, você quer? Ela, não, porque aniversário do meu sobrinho tá chegando, eu preciso comprar um cachorro, ele ama um Schnauzer, eu não sei nem o que é um Schnauzer. Você me ajuda a comprar, que eu de repente eu te pago uma comissão? Aí eu,
Interessante. Amiga, nunca te vi, sempre te amei. Aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, quando ela me pagou metade do valor do filhote, mais o meu deslocamento que eu cobrei para poder procurar o filhote, isso tá negócio. Em uma semana eu estava com a empresa montada, Pet Express, filhotes no domicílio. Quer comprar um cachorro? Quer comprar um gato? Não sabe onde? Não sabe como? Me ligue, eu sou a solução. Um veterinário do seu lado no momento em que você mais precisa. E aí, em boas mãos desde o início. Era os meus slogans na hora. Você vai ver, semana que vem vai contar uns 4 registros de empresa aqui, assim, você fica dando ideia. O pior é que por causa dessa empresa eu abri outra. Quando eu comecei, aí virei uma coqueluche, porque eu fui o primeiro veterinário a anunciar na Veja Rio, Cláudia, Marie Claire, Valor Econômico. As primeiras, porque eu pensava assim, onde estão as pessoas que têm dinheiro para comprar um filhote caro? Né? Quem tem dinheiro, lê essas revistas. Então, não vou anunciar na Veterinária SA. Não, eu quero a pessoa... Você não vai colocar no seu Instagram, não vou colocar, eu quero falar com as pessoas lá. Né? Então... Aí, tanto que a Veja Rio achou super interessante um veterinário anunciando e me entrevistou, porque achou assim, nossa, mas como assim um veterinário, né, fazendo isso? E adoraram. E aí eu virei coqueluche, virou aquela um atrás do outro, Só que as pessoas me ligaram assim, poxa, dá para trazer alguma coisinha para ele comer? Você tem alguma coisa aí, uma cesta? Em uma semana eu estava com a empresa montada. Cesta de café da manhã para cachorro. Montei uma empresa de cesta de café da manhã para cachorro e com o dinheiro das cestas, montei o meu pet shop, minha clínica e meu banho e tosa com o Bolão, que nos deixou ano passado, né? E foi uma grande escola, né? Porque eu comecei a botar no meu estabelecimento aquilo que eu não via nos outros, que era atendimento, mix variado, então, serviços diferentes. Peraí, deixa eu te perguntar um negócio. Você falou aí, assim, você falou propaganda, né? Sim. Propaganda e marketing. Sim, era o que fazia na época. O que é a diferença dos dois? Porque, assim, eu só comecei a descobrir, Sérgio, porque eu lembro, né, quando eu te conheci, eu entrei lá, tinha uma palestra lá, falei assim, olha, cansado de ver palestra de imagem, de clínica, vou entrar na palestra diferente. Eu entrei e você estava, para variar, dançando, assim, né? E tudo. Vai, assim, pô, esse cara é bacana, esse cara é bacana aqui, eu vou sentar. E aí você começou a falar, putz, esse cara vai começar a me ensinar a ganhar dinheiro na clínica. Assim. E a partir daí eu comecei a direcionar muito para essa área. Mas aí, essa é uma dúvida, que eu vejo que muitos colegas, até quando vem aqui, a gente falou esse negócio do Instagram, porque aqui no Conselho, né, a gente, quando vai divulgar e a gente quer atingir a população, no Instagram a gente não atinge a população, a gente atinge quem nos segue, que são os veterinários, né? Sim, sim. Então a gente fica traçando aqui estratégias de marketing, a gente tem uma equipe muito foda aqui, mas para os colegas aí, o que é a diferença de propaganda e marketing? Então, vamos lá. Se a gente lembrar da escola, né, tem o contém e o contido, né? Então, assim, o marketing, ele é o grande, o universo. A propaganda está contida dentro desse universo. Ela é um pedacinho só do marketing. Desenha aí. Vamos lá. O marketing, ele é o universo. O marketing, ele envolve prestação de serviços, o marketing de serviços, marketing de relacionamento, estratégico, vendas, finanças. Tem vários. Tudo que você hoje vê no Instagram. Direito veterinário, mídia, como tráfego pago, propaganda, tudo isso são áreas do marketing. O marketing é o universo como um todo. Marketing, ele é uma ciência oriunda, né, do universo da indústria. As pessoas esquecem, e isso que eu bato na tecla com o pessoal que hoje está nas agências de marketing. Falei, antes de você tentar me vender o teu serviço como tráfego pago, conhece a tua história, conhece a história da ciência que você está querendo me vender. Vem da indústria. A indústria é uma entidade de massa que fazia coisas muito certinhas, padronizadas. E aí hoje, 18 anos depois que eu fechei a porta da clínica e trabalho única e exclusivamente com isso, eu vejo o pessoal falar de POP, de procedimento operacional, eu falo, nossa, nada como voltar no passado, na década de 70. Era tudo certinho, que é né? quando... Porque o marketing ele surge na década de 70 vindo do universo da indústria automobilística japonesa. Os americanos aperfeiçoaram os processos operacionais pensados para a indústria japonesa para competir com os japoneses. Então foi essa competição, essa interpretação, né, dos conceitos operacionais e industriais do mercado japonês que faz surgir no mundo o marketing como a gente conhece hoje.
da indústria. Então, assim, a propaganda é apenas a ferramenta de promoção e de tornar conhecido qualquer objeto, pessoa, serviço, ação que você queira vender e, óbvio, obter vantagens pela venda desse. Seja uma vantagem direta, que é dinheiro, ou vantagem política, vantagem de imagem, networking, presença de mercado. A propaganda é só a ferramenta que te ajuda a fixar. Por exemplo, por que a década de 90 e 80 foi tão forte nisso? Porque a gente sai da indústria, que é commodity, para começar a disputar as marcas. Se eu chegar para você hoje e falar assim, refrigerante, o que vem na tua cabeça? Não vou falar. Se eu falar maionese, vai sair a marca. Noite. Vai sair a marca. Se eu falar fita isolante que cola, vai sair a marca. Hastes flexíveis com algodão, sai a marca. E clínica veterinária? Qual marca? Clínica veterinária? Bem, eu quero acabar com essa marca. A minha briga é justamente essa, porque a veterinária ainda está meio década de 70. Não, Sérgio, ó, hoje o nosso papo era para ser de outra coisa, mas a gente vai falar de marca. Eu fico para morrer, porque assim, quando a gente, assim, e aí o que acontecia? Eu ficava dentro da clínica e quando eu trabalhava para os outros, eu tinha resistência dos outros aos processos mais... Gente, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer um chá do gato? Falar de chá do gato na década de 90, gente, era até apedrejado. Eu pensava que pegar um gato e fazer um chá com ele, né? Colocar na vasilha e cozinhar um gato. Hoje se fala cat friendly o tempo todo, né? Enfim, minhas críticas a respeito. Mas assim, você para a década de 90, eu queria fazer um chá do gato. Neguinho, como assim? Eu falei, cara, 70% da minha clientela aqui em Vila Isabel é gato. Eu preciso fazer alguma coisa para eles. Não, não fazer nada, eles já estão vindo aqui, estão gastando dinheiro. Isso é o marketing, né? É uma estratégia de marketing. É uma estratégia de marketing para garantir. Porque assim... Que é diferente da propaganda isso, né? Muito, muito. O marketing eu penso estrategicamente, eu tenho que gerenciar. Por exemplo, se eu sei que um gato vai viver em média, vamos lá, 15 anos, quais são as vacinas que esse gato vai tomar nesses 15 anos? Quais são as faixas etárias que esse animal vai ter e que eu tenho que ter como médico veterinário, porque eu tenho que ter, né? A consciência e a informação técnica de quais são as patologias prováveis que vão acontecer em cada etapa. E hoje nem precisa como prevenir. Pensar nisso, né? Porque já tem no site do Arra isso, né? Sim. Né? Como prevenir? Como... O problema é que a pessoa não acessa. A pessoa não abre o livro de anatomia, que ele já vai abrir o site do Arra. Pelo amor de Deus. Né? A minha briga é que a gente tem que trabalhar o técnico, o marketing, mas o técnico também tem que estar... Vou partir do pressuposto que o técnico já está andando, né? Mas não está tanto. A gente tem que empurrar, né? Porque a criatura está andando para trás. Mas o objetivo é mostrar que esse conhecimento ele te ajuda a garantir, né, a sustentabilidade da tua profissão, do sonho que você escolheu. É um negócio bacana, né? Você está falando negócio aí das doenças. A gente consegue planejar e oferecer para o nosso cliente, que vai ser, né, o responsável, o tutor, o que seja, um produto ou um serviço em cima do que ele tem ali, né? Sim. Enxergar a necessidade dele, né? Sim. Não, era muito comum, as pessoas não entendiam. Assim, na década de 90, né, entrou, vacinou, foi embora, acabou. Entrou, suturou, ou então Berne, vai embora. Mias, vai embora. Acabou. Não se falava, não tinha esse cuidado de falar de medicina preventiva, de pediatria, de geriatria, da história. E nem pensar, vamos esquecer a parte técnica. Assim, eu sou muito grato à veterinária, porque é graças à medicina veterinária que hoje eu trabalho em 8 países. Aí, assim, e vou para o meu 9º e meu 10º país agora, em 2024. Eu vou fazer Polônia e Estados Unidos. Nossa. Eu sou o primeiro veterinário brasileiro a dar palestra na Polônia, no Congresso da Polônia. E aí eu fico assim, a chance que eu tive de ver os latinos, por exemplo, eu aprendi muito com eles. O colombiano e o equatoriano, meu amigo, quando ele vê um filhotinho chegando na clínica, ele vai fazer que nem a gente. Ele vai vestir aquele personagem do retardo mental e ai de mamãe que ai que fofinho, ele vai. Nós também vamos fazer isso. A única diferença entre um brasileiro e os latinos,
O brasileiro continua no retardo. Ele vai oferecer o latino tá lá, blá, 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 mas na cabeça dele tá passando assim. Ai, que rico, que bueno, 15 anos de ganancias na clínica. Ele já sabe o que ele vai oferecer para aquele animal para mantê-lo como cliente dentro de uma estratégia de marketing. Ele vai ter o programa de comunicação, ele vai ter a precificação correta para os descontos que vão ser oferecidos para os packs de saúde, ele vai ter... o estratégico de vendas dele, né, o comercial dele, já vai saber o que negociar com a indústria para garantir que esses insumos estejam disponíveis nos 15 anos de forma também estratégica, tanto para a indústria quanto para ele. Ele vai saber o que em termos de regulatório, de legislação, o que ele tem que cumprir. Né? Então, o estratégico, o marketing é tudo isso. A propaganda é só aquele flyer que ele vai colocar dizendo assim, plano Baby Forever, plano melhor peso pet, plano mamãe pet. Porque tem plano para cada etapa. Tem plano pediátrico, plano para maternidade, saúde bucal. Novembro, sei lá, bonina, né? Em relação aos meses... Essa dos meses coloridos, eu começo também. Eu sou arrepiar, eu sou a ovelha negra do Instagram. Eu sou o anti-modinha, né? Eu adoro ver seus debates. Assim, eu fico assim, eu já tô de saco cheio esse arco-íris dos meses, tá me irritando já profundamente. Sabe por quê? Ninguém usa aquilo de forma correta. Setembro amarelo. É no terrenal. Aí a pessoa escreve, aí eu fico assim. Ué, acabou o texto? É só isso? Cadê o call to action? Cadê a estratégia de marketing? Porque só botaram um pedaço da propaganda. A propaganda tá ali. Tá, mal feita. Todo mundo copia, porque veterinário tem isso, né? Ele deixa na mão da agência, a agência não sabe o que é veterinária, ela não entende. Aí, sem contar que você pega todas as postagens de veterinário, aí cadê o nomezinho do responsável técnico que deveria estar aqui, com o númerozinho dele, escondidinho? Eu boto na minha, né? Eu não sou nem veterinário de verdade. Eu coloco lá. Eu falei, Então, assim, se erra no básico, que é a promoção, que é uma das regras de promoção da sua profissão, da sua carreira, né? Que está lá no nosso código de ética, na resolução de comunicação, ele vai errar o resto. Se errou no primeiro passo, não tem como o segundo não vai, ele vai tropeçar e vai cair. Aí você vê aquela cópia, aquela banda de cópia. Outubro isso, não sei o que isso. E aí são poucos as agências de veterinários que sabem fazer um call to action correto, que sabem fazer com que aquilo leve para uma continuidade do atendimento. Você está abrindo outro campo da medicina veterinária para a 76, que é o veterinário marqueteiro, né? Não, de acordo com o nosso Conselho Federal de Medicina Veterinária... 80 e poucas, né? Nós temos 44 especialidades, né? 44 especialidades. Tem as áreas de atuação lá e tudo. A minha não tá. Então... Eu falei assim, nossa, mais um ano que eu continuo sendo não veterinário de verdade. Porque porque o que eu faço é gestão técnica, né? Quando eu digo que a gestão técnica é a mãe de todas as gestões, é porque sou eu que tenho que entender de onde veio o marketing. É o gestor técnico que tem que estudar a história desde 1970 para entender por que um roteiro sanitário da vigilância sanitária estadual e municipal de 23 a 24 estados brasileiros é tão fechado, hermético, porque é um roteiro de checklist de planta de fábrica. E é isso que tem que ser. Só que o que acontece? O roteiro na sua essência, no seu DNA, um roteiro sanitário, um roteiro de fiscalização dos fiscais dos conselhos, ele é tec. Só que o que acontece é a interpretação que vem junto. E não pode ter interpretação em momentos tec. Ou é ou não é. Né? Então, assim, aí o trabalho, né, quando a gente começa a querer transparecer, né, mais do que a gente sabe, a gente erra. A gente copia coisa errada um do outro, o que acontece no Instagram. Né? Eu fiz uma postagem essa semana, falei, gente, pelo amor de Deus, cuidado com o que vocês postam. A pessoa já, virou um rendezvous total, porque a pessoa posta o erro técnico dela. Sim. Gente, como assim? Aqui no conselho a gente fala assim, você faz prova contra você mesmo, né? É impressionante, sim. Prova contra você mesmo. E a gente, assim, muitos colegas, a gente tem uma postura, você sabe como é que a gente trabalha aqui, de orientação, sim, né? Então a gente liga, orienta, mas eu não sabia que não podia, você não podia expor, sei lá, as vísceras do animal, né? Expor, sei lá, uma eutanásia, né? Assim, além de não expor as vísceras, o que ele fez para expor aquela víscera é completamente errado, completamente fora de nexo.
Mas isso, voltando àquela questão da transição, por que a clínica... O pessoal fala assim, eu digo assim, gente, eu não surgi na pandemia. Eu não apareci como consultor na pandemia, como apareceu 200 milhões de gente que nunca viram uma... Você já fez coaching? Você virou coaching já? Se eu já fiz? Não, se você foi coach... Não, eu não tenho perfil para ser coach. Ah. Eu não tenho. Eu tenho perfil para mentoring, né? Eu tenho os meus mestres que falam. Porque, assim, uma vez eu escutei de um aluno assim... Sabe qual é a diferença do coach para o mentoring? Eu falei, qual? No coach, você sacode a pessoa, dá uns tapas na cara, dá um pé na bunda, vai conquistar teu lugar no mundo. E o mentoring não, ele faz tudo isso, mas ele enxuga a tua lágrima, ele abraça, ele cuida, ele te ajuda a caminhar. Empurra, ele fala assim, Sérgio, você é esse cara, você não é o cara que dá... Você dá umas broncas na classe que a gente fica assim, meu Deus, eu tô arrasado, mas a gente fica assim... Mas que esporro fofo foi esse que ele deu, né? Mas é o cuidado que eu tenho, porque eu não gosto de ser chamado a atenção. E eu não vou replicar isso para uma terceira pessoa, mesmo a pessoa sendo a pessoa mais errada do mundo, porque eu digo assim, hoje, 2024, ser muito franco, Bruno, 2024, 2023, 2024, eu acho que eu vou fazer um levantamento, eu acho que 80% a 90% dos médicos veterinários no Brasil erram por desconhecimento. 10% são porque tem que morrer mesmo, tem que morrer de boca cheia de formiga, dentro do pneu, queimar lá na favela do Rio. Mas assim... são antiéticos mesmo, são poucos. A grande maioria é o colega que realmente desconhece. E tem o colega que se anestesiou. Eu recebi fotos hoje de uma colega super triste, que ela falou assim, professor, eu vou embora daqui. Olha isso aqui. Eu vi as fotos, eu estou chocado. Eu recebi agora, subindo no elevador, vindo para cá. Eu não acredito que um colega ache aquilo normal. Não acho que aquilo seja normal. Você não viu semana passada, o Mário postou lá uma foto de um colega que fez um hematoma com uma bucha de... Com bucha, eu vi. Bucha de lavar cozinha, né? Isso. Não, mas isso que você está falando é o que a gente vê aqui, assim. A gente vê que 80% aqui dos processos, não dos processos éticos, das fiscalizações, dos erros, é porque desconhecimento. Desconhecimento. Mas aí vai muito também... Aí é uma falha institucional da profissão no que diz respeito à disseminação de conhecimento. E isso é uma das essências também estratégicas do marketing. Né? A promoção do conhecimento, porque, por exemplo, marketing de relacionamento. Porque assim, o pessoal brinca, né? Nossa, por que você trabalha com turismo, direito, moda? Porque assim, eu não tive onde formar na veterinária. O meu lado profissional para usar na veterinária vem da área humana. Então eu tive que buscar em vários outros segmentos. E eu acabei sendo convidado para dar aula para essas carreiras nas faculdades por onde eu passei. Então foi um grande aprendizado. E aí eu percebia que existia uma série de informações que deveriam ser trazidas para a medicina veterinária, só que a gente passa por algumas eras da transmissão do conhecimento de gestão e marketing para a medicina veterinária. Na década de 80, a total refratariedade. Se falava de gestão e marketing, principalmente, não falava na gestão, já se falava de venda. Pensava-se logo em venda e propaganda. Eu não sou vendedor, não sou... Aí vem a década de 90, o início dos anos 2000, a gente tem, em questões históricas, o início da movimentação do mercado pet brasileiro. Ali começa o mercado pet, que eu também sou outro crítico. Pet é uma coisa, vet é outra completamente diferente. Quando você olha lá para os dados da BIMPET, né? O cuidado veterinário representa... Não muda. Eu já vi... Sabe quantas pesquisas da BIMPET eu já vi nesses últimos 30 anos de formado? Sabe quantas vezes o gráfico da pizza da veterinária saiu de 7% a 9%? Atingiu 10%? Nunca. Mas sabe um negócio que eu fico pensando e eu falo, né? Isso é coisa de presidente de conselho, que a gente quer essas utopias, assim. Acho que a gente tinha que mandar nessa... Desculpa, eu vou falar um termo aqui, nessa porra toda, né? Assim, sim. Porque a gente que indica a ração, a gente vai prescrever. Igual você vai no médico, sei lá, vai no pediatra, sim, você vai usar... Mas é o que eu falo. Aí o que aconteceu? O mercado pet começou a se movimentar um pouco mais rápido. Começa a surgir os grandes eventos. Pet. Começa a surgir os primeiros influência, que na época não tinha esse termo, né? Mas era palestrante, né? Pet, aquela coisa. E a parte veterinária, ainda muito reticente, muito reticente. Quando ela começou a procurar, não tinha ninguém para oferecer informação. E aí a gente vai, como foi num dos maiores eventos da categoria na época, tu entra numa palestra e aí chega lá, tá o gerente da Balduco falando a história do Panetone. Dentro de um congresso veterinário. A receita do Panetone, como surgiu, o tal do Paneditone. E todo mundo assim. Aí me vira meu sócio na época, lá na frente, vira para trás assim.
Gente, se ele ainda fosse explicar técnica, estratégia, mas não. O cara é completamente perdido, né? Ou o palestrante que entrava em congresso e falava assim, olha, eu, sinceramente, nem eu sei o que estou fazendo aqui. Como é que o palestrante começa dentro de um congresso veterinário? Porque eu nem gosto de bicho. Olha que rapport que ele está criando com a plateia, né? Zero. Então, assim, então vem todo um crescimento de informação e veio essa transição, as pessoas começaram a buscar, não tinha informação, e aí foi quando eu pensei assim, falei assim, se não tiver alguém para fazer a tradução e a interpretação disso, então eu falei, cara, ninguém está fazendo? Vou fazer. Bom, comecei. Mas não foi fácil. No início, nossa, eu fui super criticado, apedrejado, né? Fui chamado na comissão de ética. Um colega lá denunciou um texto que eu publiquei na nosso clínico há muitos anos atrás. Era medicina veterinária, armazém ou hipermercado? Onde eu questionava o posicionamento do médico veterinário na prestação de serviço. E o colega se achou ofendidíssimo que eu tinha chamado ele de quintandeiro. Eu falei, gente, mas era um texto genérico, era uma metáfora, né? Aí, óbvio que eu fui, me defendi, não aconteceu nada, as pessoas entenderam, né? Mas essa era a posição da classe nos anos 2000. Como é que tá? Agora a gente tem essa... Aí começou a crescer, né? Hoje a gente tem um mercado veterinário ávido pelo conhecimento de gestão, mas ainda comete o erro da década de 90 e dos anos 2000. Ele vê uma primeira novidade, sabe aquela coisa assim, o indígena que vê um brilhozinho? Ah, eu quero. Cara, respira, analisa o que aquela pessoa está falando, né? Vê se aquilo tem fundamento, qual é a história daquela pessoa dentro do segmento, o que ela fez fora do segmento para estar entrando no segmento e o que isso vai contribuir. Me incomoda, ainda me incomoda a introdução de conceitos e ferramentas dentro do universo da medicina veterinária, esquecendo que, por exemplo, só um dadozinho, né, o meu processo decisório de compra de um serviço médico veterinário também envolve 3 personagens. É tripartite: cliente, veterinário e paciente. Uhum. A gente se aproxima muito do consumo infantil. Sim. Na venda de produto. Mas na venda de serviço envolve ainda uma outra entidade, que é a escala de valores de Maslow dessa pessoa. Sim. Aonde essa pessoa estiver, ela vai definir o ritmo dessa relação e o quanto que isso vai ser mais fácil ou mais difícil para o médico veterinário. Mas não, todo mundo fala, não, faça isso, cuide do amor de alguém. Esse falando isso, é foda, cara, porque o que você tá fazendo aqui, eu tô pensando em 1 milhão de coisas aqui, né? Como é que você consegue vender, assim, e ter um preço justo se você infantiliza aquela conversa, né? Sim. Se o ambiente é um ambiente infantilizado, né? O ambiente eu vou chegar lá, porque assim, hoje a gente fala, eu falo muito assim, eu quero que venha, a gente tem que escutar um Dado Schneider, que não é da veterinária, mas já fez coisas para veterinária, já entrevistei ele. Por exemplo, Dado Schneider agora está mais conhecido na veterinária, mas você tem o livro que mudou a minha vida profissional, tá? É de um cara que, passados 15 anos, eu tive o prazer de convidá-lo para dar palestra, né, dentro de um evento. Loja Viva, do Edmur Sayane. Não conheço. Um livro de varejo, falando sobre a importância. Ele trabalha muito com varejo. Ele é consultor de várias empresas gigantes. A palestra dele, ele fala muito sobre o team, sobre a equipe, É um cara assim... E esse cara mudou minha vida. Eu tenho um livro, a primeira edição. Eu levei a primeira edição 15... arrepiado aqui. 15 anos depois para ele autografar. Hoje ele tá no meu WhatsApp, ele é a esposa. Oi, você do Paulo? Eu tô no café em São Paulo. Eu... E assim, há 15 anos atrás... Eu tô conversando com você do mesmo jeito, cara. E 15 anos atrás eu... Meu Deus, é o Edmur Sayane, né? E traz a informação. O que me incomoda é assim, é pegar, de repente, pegar um cara de Harvard e trazer o cara para cá. Trazer, por exemplo, vamos lá, alguém de management americano, por exemplo, que eu amo de paixão, é o meu coordenador agora, é meu boss, é meu patrão agora nos Estados Unidos, o Eric Garcia, que já esteve aqui no Brasil uma vez. Só que você pega uma comunicação que é anglo-saxônica.
por mais que ele seja latino, que ele é descendente de porto-riquenhos, mas o cara, hoje, por exemplo, ele está em Vermont, dando treinamento sobre como lidar com paciente, com um cliente felino. Estratégias de comércio. Hoje, nesse momento, ele está em Vermont fazendo isso. Aí a preocupação é a cultura também é complicada. A gente mora num país continental, né? Eu só não trabalho no Acre. O presidente do Conselho do Acre já encontrou comigo. Que tem muita diferença? Tem. Não, mas eu falo assim, se você montar, é claro que o que o cliente quer é muito diferente. O que eu estou vendo, a minha experiência nessas todos querem uma coisa que é muito importante e que os médicos veterinários estão esquecendo e estão se preocupando mais com a imagem do que com o fundamento. Todos querem o bem-estar animal, todos querem o bem-estar do paciente. Só que atingir o bem-estar do paciente é um processo multifatorial e de percepção diferenciada por cultura, por economia e por comunicação. Hoje, eu trabalho com comunicação há pelo menos uns 6 anos fora do Brasil, nos congressos. Eu sou o único brasileiro que vai no Congresso Mundial de Comunicação Aplicada à Veterinária. Aí agora tá a modinha de falar em comunicação aqui no Brasil. Eu fico só olhando. E mais uma vez, estão só na casca, estão só na superficialidade. E eu falo, essas pessoas não entram dentro de um consultório para fazer uma auditoria, não vão escutar um cliente na recepção. Esse povo que nunca viu um cliente reclamando que a consulta está demorando. Nunca um cliente que reclamou com você e falou assim, doutor, tá demorando essa ultra, meu cachorro não comeu, tá com fome, tadinho dele, tá judiando do meu cachorro. Como lidar com essa? O cara não vai saber, porque ele tá falando assim, pô, você tem que fazer a escutativa. O que é escutativa? Primeiro, perder semana para Camilo, o que é escutativa? A escuta que eu escuto. A escutativa não é você fingir que está escutando, fingir empatia. Você tem que escutar realmente e entender. O cara, ele não está preocupado com o seu atraso. Ele não está preocupado com a complexidade do exame. O problema dele é que ele sabe o que é fome. Ele sentiu fome na vida, então ele está transferindo o sentimento dele para aquele animal. Ele sabe que aquele animal está com fome, ele imagina que a dor que ele sente no estômago é a mesma e ele tem uma relação afetiva ali. Mas você tem que entender em que nível que está essa relação afetiva. Essa tríade da relação homem-animal com o veterinário, ela não é fácil, ela não é modinha, ela não é padronizada. E ninguém quer. É mais fácil vender num congresso uma palestra de padronização. É mais fácil eu dizer assim, olha, você faz assim, assim, assado. A gente não tem pop de atendimento que seja perfeito. Claro que tem o pop de atendimento para não deixar a menina perdida e falar assim, não, primeiro eu faço a ficha, não, agora eu atendo o telefone, não, eu ligo o WhatsApp. O que eu pergunto primeiro, o nome, o CPF ou o RG? Não, aí realmente tem que ter protocolo. Mas existem outras questões da relação que são passadas desapercebidas e viram modinha. Então, assim, agora eu só rio, eu começo a rir. Eu falei, meu Deus, não, começou. Mas teve onda. Assim, a veterinária ela é muito modinha. Teve a moda da mídia digital, teve a moda das dancinhas, graças a Deus acabou, tá acabando. Né? Ainda bem, né? Graças a Deus. Nossa. Né? Eu falei com o pessoal aqui, vamos fazer um TikTok, vamos fazer umas dancinhas aqui. Eu falei, eu ficava assim. Né? Então, assim, é muito importante a gente buscar o conhecimento, sim, numa Harvard, numa FGV, numa IBMEC, né? É muito importante. O problema é ter o cuidado de adaptar isso. Não é mastigar para o veterinário, porque eu quero que o veterinário também pense um pouco, a criatura tem que pensar. Alguns não vão pensar, mas a grande maioria que se diz gestora, hoje, é macaco. Desculpa, é macaco de imitação. Está repetindo protocolos e processos sem se preocupar com sua própria individualidade e, o pior, sem respeitar a sua própria história. Você acha que é por isso que a gente não tem uma marca forte no veterinário? Sim. Porque marca... Então, fala o que é marca aí, pessoal. Porque marca é diferente de ter uma logomarca, é diferente de ter um nome, né? Sim. Tem o nome da clínica X. Aquilo não é, às vezes não é uma marca, né? Sim. A gente tem... O problema é que, assim, notadamente a minha origem é a clínica de pequenos animais. Mas, por exemplo, por causa da associação, essa semana eu fechei um convênio agora com criadores de caprinocultura, onde nós vamos dar suporte para atendimento ao desenvolvimento de layout de produtos para a indústria estrangeira, que a comunicação é completamente diferente. Né? Mas o que eles querem? Querem alguém que tenha a fundamentação veterinária, é claro, é um zootecnista, que é o dono da empresa,
A parte veterinária vai dar o suporte, só que é um veterinário que tem que trabalhar com marca. O agro é muito mais marca do que o mercado vet de pequenos animais no Brasil. Hoje, a marca do mercado brasileiro no imaginário do consumidor final é o pet shop. São as redes. Cara, você tá lendo minha mente, sai da minha cabeça, cara. Isso é marca. Nós não. No nosso Pet meio, é uma marca? Pet é uma marca, Petcobase, Petland e... gente, Petland que chegou aqui agora. Mas aqui a gente vai ter mais Pets e Cobase. São marcas, mas são pets, né? São marcas pets. E elas marcam elas tornam o mercado pet uma marca institucional por si só. Porque são grandes, investem em propaganda, são referência, estão no mercado, estão há muito tempo, também não apareceram de uma... A gente tem que lembrar o seguinte, o pessoal critica, cara, assim, quando eu formei, eles já estavam trabalhando, né? Aí que nem agora, o pessoal que foi comprado agora do interior de São Paulo, o resto do Brasil não conhece, mas os caras estão no mercado há 50 anos. Quem? O Rato ou Uberlândia? Não, na área, não esquece veterinária, não estou falando de marca, estou falando de marca pet. Né? O pessoal da Pet do Campo, lá do interior de Campinas, ali pessoal, são Campinas, do lado, como é o nome daquela cidade do lado, esqueci. Enfim, a região de Campinas, tá? Os caras estão há 50 anos no mercado e foram comprados por um fundo de investimento agora, né? Agora, por exemplo, tem o primeiro investimento estrangeiro agora que vai começar. Não posso falar. Agora, no mercado veterinário, vai ser no mercado veterinário de uma especialidade. Investimento estrangeiro para uma especialidade veterinária. Está começando, tá? Pessoal, porque pra gente que é veterinário, falar VCA, todo mundo conhece. Agora o consumidor final sabe o que é VCA? Não tem ideia. Sabe que o americano está comprando? Não sei o quê? Vai. Pensando na área médica. Veterinário. Gente, muito franco. Tem veterinário que fala VCA, o cara fala assim, a Valéria. Que Valéria? Que Valéria? Não vai saber quem é. Não vai saber. Entendeu? Mas olha só, da área médica, a gente tem umas marcas, né? Igual, por exemplo, a gente não tem aqui, mas tem a Rede Dor lá no Rio, que a gente ouve falar toda hora, que é uma marca. Sim. Mas na clínica não tem aqui, nossa. Na área veterinária médica, os planos de saúde são marcas. Se você falar Unimed, Golden Prevent Senior, a Mil, são marcas do universo de atendimento e prestação de serviços médicos. Mas da área de veterinária... Na área de veterinária não tem essa marca forte, nem associação, nem instituição privada, nada, não tem. As pessoas sabem que existe, assim, as pessoas lembram que existe um Conselho Federal de Medicina Veterinária quando a gente faz o quê? Propaganda na época do médico veterinário. Aí mais algumas pessoas da sociedade sabem que tem um conselho. Tá? Mas por quê? Por tabela. Né? Por tabela, porque sabe que tem uma OAB, porque sabe que tem um Conselho de Medicina, que tem É mais fácil falar CREMERG do que CFMV. Porque o cara já não imagina. A integrar a nossa equipe também, não? Olha lá, Natália, a gente vai juntando aqui, ó. Na imagem dele já vai. O que acontece, assim, eu não lembro qual foi o instituto, acho que foi o Vox Populi, mas eu vou pesquisar, está nos meus guardados lá. Foi feita uma pesquisa na década de 90 sobre a percepção de valor que a sociedade tinha de algumas profissões. Quais eram as profissões mais bem vistas pela sociedade naquela época. Né? E veterinária aparecia, acho que em 6º ou 7º lugar. E acho que 10 anos depois foi realizada a mesma pesquisa, já em 2010, 2015, eu não lembro, eu vou rastrear isso. Veterinária tinha caído para 28º, 32º lugar. E aí vai muito daquilo que a gente fala em relação às atitudes, desde a educação que a gente tinha falado no início, e da orientação para a postura. E aí fala nesse ponto que você tocou agora da ambientação. Né? As fotos que eu vi agora subindo aqui no elevador são de chorar, porque eu vejo ali um desleixo, eu vejo desamor, eu vejo um colega que realmente se perdeu, porque o colega colocar a caixa cirúrgica suja para lavar junto com o prato das plantonistas na pia dos funcionários não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça uma bolsa de sangue junto com uma Coca-Cola Zero e um pratinho de comida aberto dentro da geladeira e as vacinas, como eu vi agora. Não entra na minha cabeça uma faculdade de veterinária não ter policlínica, não ter fazenda, nem convênio com nada.
Bom, o convênio também me assusta, porque eu já fui numa faculdade que o convênio é com uma clínica que que tem uns 20 processos éticos. Eu vi outro dia, muito interessante, assim, uma faculdade que vai ter uma fazenda virtual. Ai, nossa. Fazenda virtual. Achei super interessante, inovador. Imagino. Imagino. Mas vem cá, Sérgio, você está falando aqui, cara, eu estou começando a pensar assim, como é que a gente faz para alinhar e fazer, né? Porque assim, uma coisa a gente está preocupado, a gente vai bater um papo hoje à noite, né? Hoje é o dia lá do Valoriza VET, né? Que é justamente um movimento que a gente está criando, porque assim, a gente, depois da pesquisa do professor Felipe Volk, onde ele perguntou onde são as maiores dores, que os colegas responderam: valorização profissional, salário e ética, né? E aí o conselho tem tudo a ver com todas elas, né? A gente vai começar a trabalhar isso. E aí a gente vai trabalhar junto com o Sebrae para fazer o fortalecimento das empresas e dos colegas que são autônomos. A gente está trabalhando com a Bianca da ECOA e com outra equipe grande para fazer a parte de saúde mental. A gente está contratando a Dom Cabral para fazer um planejamento estratégico. Mas motivar o colega a fazer isso, eu acho que a gente tem que pensar, e aí vai você mais uma vez com a solução, casar a parte técnica com a parte de marketing. Que aí eu acho que entra muito a gestão técnica, né? Sim. Eu acho que a gestão técnica, talvez você tenha a solução para motivar o colega a criar uma marca. A cada post em que eu coloco um absurdo técnico, o meu inbox aparecem pelo menos de 20% a 30% de mensagens de pessoas que fazem aquilo e entram em contato comigo envergonhadas porque não sabiam que aquilo é errado. E me pedem orientação para como mudar. Né? Essa colega que mandou as fotos agora falou: professor, eu estou mandando as fotos em off para o senhor, eu só estou procurando um outro lugar para trabalhar porque eu não vou ficar aqui, eu não vou me sujeitar a isso. Né? E isso acontece muito. As pessoas... Não adianta também, eu já fui assistir, eu gosto de assistir outros colegas falando, outros consultores, eu faço os cursos, né? Eu gosto de trocar informação, e eu deixo bem claro, é notório, é claro, cristalino como a água, eu olho para a plateia e olho para o colega. Olho para a plateia e olho para o colega. A plateia está completamente pensando, absorta, está em Nárnia, e está pensando o que eu estou fazendo aqui, porque ela não se vê parte integrante do processo. Não adianta falar de planejamento financeiro, de planejamento estratégico, de não sei o quê, falar com o Sebrae. O Sebrae tem um negócio de formação de preço, que eu amo de paixão, que é importantíssimo para o cara. Mas se o professor de formação de preço não se der o trabalho de pegar um boleto de uma clínica veterinária, ver lá, vacina, insumos, clínica, ICMS, não sei o quê, ele não trouxer a realidade do médico veterinário junto, vai continuar sendo um esforço jogado fora. A gestão técnica, ela é a gestão que de base mostra pro cara, vamos ali lavar a mão? Você fala: nossa, tem que ensinar o veterinário a lavar a mão? Tem. O cara não lava a mão, não escova o dente, não limpa uma mesa de um atendimento para o outro. Quando a gente mostra para ele o porquê, né? Quer ver? O tal do bendito coletor de secreção das mesas. Aquilo é lixinho, não? Não é. Batata de graça. Aí o que acontece? Eu dou de cara dentro do maior evento da categoria, com o stand vendendo e o próprio stand utilizando o baldinho com lixo. Não botei nem baldinho, botou lá lixo do próprio stand dele. Eu fotografei. E falei: como é difícil o meu trabalho, né? A vida do gestor técnico não é fácil. Não é fácil. Porque se o cara passa ali no congresso, ele olha para aquilo ali, é a referência, é um dos maiores vendedores do mercado veterinário. O cara está vendendo um negócio, está dizendo para aquilo ali uma lixeira. Aí eu vou lá e explico para o cara: não pode. Ah, professor, não pode? Nossa, eu não sabia que o coletor de pérfuro cortante não podia ficar em cima do balcão. Não olha nunca ali, que é isso? Sabe o que eu fiz para resolver lá no hospital esse negócio do baldinho? Eu coloquei uma mesa que não tem furo, não tem baldinho. Melhora, né? Mas de alguma forma, é o que eu falo, assim, eu acho muito importante, a gente tem que estudar, né? A pessoa fala assim: Sérgio, você foi estudar, né? Sim, eu fui. Só que eu não cheguei, eu não fui para uma Estácio, eu não fui para uma FGV, como eu não fui para uma São Camilo, que foi a última. Vamos pegar São Camilo. Eu não fui para uma São Camilo, que é referência em biossegurança, tá, no estado de São Paulo,
na parte de enfermagem, na parte de biomedicina, na parte de biossegurança geral. Eu falei, quem é melhor? É São Camilo? Vou fazer. Né? Foi cansativo? Foi. Foi difícil? Pra caramba. Por quê? Primeiro porque os médicos não queriam que eu estivesse lá. Já tem isso, né? Veterinário não pode estudar. Tá fazendo o que aqui? Vai cuidar de bicho. Né? E aí, foi lá. Aí eu pego lá. Se eu pegar todas as minhas disciplinas que eu vi lá, eu trouxer para veterinária, sem o cuidado de adequar para a realidade do médico veterinário, eu vou ser um pernóstico, um caga-goma, como tem muito por aí que chega, pega um montão de informação e fala bonito, só que a plateia fica assim. Tá, mas como é que eu uso? 50, como é que eu coloco ela lá? Não, a RDC 50 até já faz parte do imaginário do veterinário. O problema é você pegar, por exemplo, vamos fazer aqui um planejamento estratégico, uma campanha, vamos definir metas. Ok, vamos definir meta aqui, vamos aumentar o número de cirurgias em tantos por cento. Tá, ok. E como é que você fez a tua governança hospitalar do teu setor cirúrgico? Para você aumentar 30%. Governança hospitalar é uma das áreas da gestão técnica. E que eu faço. Sabe um negócio que eu fico apaixonado? São 6 áreas novas. E não tem. Não, sabe um negócio que eu fico apaixonado, assim, porque quando eu entrei aqui no conselho, a primeira coisa que eu fiz, né, que eu ia assumir a RT também, falei, não, tem que entender o que é o papel do responsável técnico. Eu fui fazer seu curso lá no Rio, né? Sim. Sentei lá, anotando tudo, né? A professora Mitica fez também, né? Doutora Mitica. Eu tive a honra de dar aula para você, para a doutora Mitica, doutor Flávio Massoni. Nossa. Doutor Flávio Massoni fez meu curso. Falei, professor, o que você está fazendo aqui? Eu acho interessante esse tema, eu quero aprender mais sobre ele. Falei, nossa, eu estou dando aula para o Flávio Massoni. E assim, sabe, porque assim, eu vejo a nossa realidade do conselho que fala do responsável técnico, mas assim, você levou o responsável técnico, assim, exponencialmente, assim, né? E aí você abriu minha cabeça de um jeito lá, foi com um machado, você bateu um machado na minha cabeça, só, isso aqui é o responsável técnico, é o gestor técnico agora, sim, né? E é responsável por isso as tudo, pessoas né? brincam assim, Sérgio, mas qual é a diferença, né, da responsabilidade técnica para a gestão técnica? Eu sou muito franco, assim, uma vez eu escutei um colega falando, você é o pai da gestão técnica, você que criou a expressão. Falei, foi, há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás, mas por que eu criei? Não foi por um motivo nobre. Eu estava tão irritado com essa modinha de Instagram, de povo falar de gestão de tudo, gestão. E o pessoal só ia, e veterinário gosta, acha que é bonito falar de gestão. Aí eu falo, ué, gente, mas ninguém está dando atenção para gestão. Ninguém está dando atenção para responsabilidade técnica? Então tá, não pode com ele, que junte-se a eles. Está criada a gestão técnica. Pronto, criei a gestão técnica. O que é a gestão técnica? É uma área, é o que eu apresento nos meus cursos, nas definições, nas palestras, né? É a área da medicina veterinária onde a atividade privativa chamada responsabilidade técnica é levada a um nível mais profissional, né? E que eu espero que um dia seja uma área reconhecida da profissão, a área de gestão técnica. A ferramenta, ela é a responsabilidade técnica, está contida dentro da gestão técnica. A gestão técnica é esse universo. É o RT 5.0, né? É o RT 5.0. O gestor... se tem uma construção, uma jornada do conhecimento, como o pessoal gosta de falar, que eu também outro estresse que eu tenho, que essa jornada do conhecimento me irrita. Eu fico imaginando os Ewoks, eu fico imaginando dromedário no deserto, eu já viajo, acho que minha cabeça não é normal para isso, não. Então, assim, nessa construção do saber, né? Primeiro tem que fazer um bom curso de responsabilidade técnica, depois você tem que ir para fazer um curso de gestão técnica e depois da especialidade. Porque dentro da gestão técnica, hoje você tem 6 novas carreiras da medicina veterinária e que a gente não consegue contratar. A gente não consegue contratar porque não tem ninguém formado. Eu preciso de diretor técnico, diretor clínico, gestor de suprimentos, gestão de relacionamento com o cliente e governança hospitalar e ainda preciso de um gestor geral, que é o que pega todo mundo para supervisionar. Não tem. Quando a gente dá o curso, eu, Márcio e Renê, que é o único curso que forma gestores no Brasil, é meu, do Márcio Mota e do Renê Passos, a gente dá o curso, 90% dos alunos são donos de hospitais. Os 10% que sobram são pessoas que estão ali sem saber o quê. Desses 10%, legal, né? Não, tá querendo entender, de repente, iniciar uma carreira nessa hora. A última turma, esses 10%, pergunta se tem alguém desempregado. Então, cara, assim, a gente tem que partir para o final já, mas 2 coisas. A primeira é o seguinte: você falou aí dessas 6 áreas aí. Fala rapidamente aí
O que cada um faz? Só para então, vamos lá. estimular o pessoal a buscar mais isso. O diretor técnico, ele é aquele profissional da gestão técnica que tem um perfil muito mais organizacional, mais burocrata. É o cara que vai lidar com as licenças, com os licenciamentos, com os roteiros, com a parte operacional, com a ambientação hospitalar. Ele é o controller. Ele é um cara mais controller, é um cara mais de lidar com os processos. PGRSS, vai lidar com PGRSS, vai lidar com licenciamento ambiental. Essa é a piada da vez. Falei. Agora, então, cada estado me deixa... Gente, trabalhar no Brasil inteiro... Iago, prescinde, né? Ai, não, gente, para. Vamos lá. Vamos embora. Então, o diretor técnico, ele tem que lidar com isso. Ele é um relações públicas interno. Ele lida com a equipe, ele tenta direcionar os procedimentos operacionais. Da equipe, ele lida muito com o pessoal do operacional e o administrativo. Isso, né? Você sabe muita gente pede contador fazer isso. Pede para o contador fazer isso. Só que o contador... Aí a minha pergunta é, quem responde? Porque o diretor técnico, ele responde ao conselho de classe. O contador vai responder ao dele. Né? E outra, se acontecer, o contador, ele não pode... Desculpa, mas o contador não pode responder a resolução 344 da Anvisa. A portaria 344 da Anvisa. Ele não pode. Ele não pode responder a nossa 1275. Quem responde é o diretor técnico. Aí vem o diretor clínico. O diretor clínico, ele é o médico veterinário que faz o curso de gestão técnica e ele é mais coração, mais legal, mais gente boa. Ele é o mais experiente, ele gosta de pessoas. É um cara que gosta de gente. Então ele vai lidar com escala de plantonista, ele lida com os especialistas, ele lida com a equipe, ele faz o treinamento de atendimento, ele gosta de estar ali na frente, ele faz uma pesquisa de opinião, enfim, ele vai gerenciar o material humano e ele também verifica a padronização de atendimento dentro dos estabelecimentos. Ele define protocolos, ele estuda protocolos e ele tem uma conexão direta com a indústria, porque ele que geralmente, é um conselho que eu dou para os meus alunos, ele é que chama as indústrias para fazer treinamento, apresentação de produto para a equipe do intensivismo, para a equipe da internação, blá, 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 blá. Legal. Né? Então, assim, o gestor de suprimentos, ele só faz compra. Aí é o cara só de compra, de insumo, de material de limpeza, né? Só essa parte. Gestão de relacionamento ao cliente. É um relações públicas. Esse é o cara que ele resolve o problema do cliente, ele é que vai lidar diretamente com o departamento de mídia, ele lida com o conselho, ele lida com a indústria, ele lida com a fiscalização, num ponto de vista mais assim, venha conhecer a nossa clínica. O fiscal chegou, colega, quer um café? Vem aqui, preciso de alguma coisa? O que eu preciso para poder estar tudo... Ele é que, se tiver alguma notificação, ele é que vai entregar lá a notificação corrigida, ele que vai atender o fiscal novamente, ele que vai tirar uma dúvida na secretaria. Ele é um relações públicas, mas basicamente atendimento ao cliente. Tudo para o cliente. Ele é que responde as dúvidas do cliente, o e-mail que venha reclamando, ele responde, tá? E o último, que é a governança hospitalar. A governança hospitalar, ela dentro da gestão técnica veterinária, é um pouquinho diferente da humana. A governança hospitalar veterinária, ela vai ver se tudo o que eu preciso para que o ato médico veterinário aconteça está contento. Eu defino protocolos de reposição de material de consultório, do laboratório, da internação. Eu faço toda a parte eu vou em cima do gestor de suprimentos, para ver se ele comprou o que eu solicitei que ele comprasse para o departamento de higienização e limpeza, se tem o shampoo do banho e tosa, se tem a máscara de hidratação, o cronograma capilar do banho e tosa, se meu estabelecimento for misto. Eu faço toda a parte de instalações elétricas, eu verifico aí dentro da gestão operacional, sou eu que o gestor de governança que fica responsável por sinalizar para o diretor técnico, né, as necessidades de ratização, desinfetização, limpeza de ar-condicionado, limpeza de caixa d'água. Então existem pequenas nuances, existe um perfil para cada profissional. E as pessoas ainda se assustam. Semana passada, todo mundo viu, eu postei lá 5 coisas que você deve fazer, o que você encontra nas clínicas, o que você deve fazer dentro da sua clínica, e um colega de São Paulo, né, dono de hospital, né, né, foi lá e postou assim: você é clínico, burocrata ou designer de interiores? Né? É óbvio que eu printei. Perguntou. E eu respondi a ele educadamente, como sempre, né? Apesar de saber, né, a origem da pergunta,
Eu respondi a ele, falei, nossa, doutor, estou super acostumado a responder. Eu sou tudo isso e mais alguma coisa, porque eu faço parte de uma especialidade chamada gestão técnica e medicina veterinária que talvez o colega desconheça. Ponto. E foi um montão de gente, né, em cima, e os colegas mandando mensagem de apoio. Eu falei, gente, que eu tinha que ter sido grosso, que eu tinha que ter respondido, que mais uma vez eu fui um lorde, que eu fui um príncipe, que as pessoas sabem que eu sou muito criticado pelo que eu faço, que isso não é medicina veterinária, que eu estudei que eu joguei 5 anos da minha vida fora, numa universidade federal, para fazer o que eu faço hoje. Né? No início era bem mais agressivo. Hoje mudou? Tem crítica? Tem, mas eu também não pretendo. Não pretendo. Sérgio, a gente vai ter sem crítica, né? que encerrar, cara. Mas assim, você vai falando, eu acho que eu sei que vai implantando essas coisas na minha cabeça. A culpa não é minha. Você que tem problemas. Porque é o seguinte, assim, uma coisa que eu aprendi com você, que é muito certa, assim, o RT, né, o gestor técnico, ele não é clínico e gestor, não dá tempo, não pode. Não dá. Tem que ser, assim. Estava conversando agora com o professor Afonso, lá da UFMG, o diretor da escola, falando de RT, professor, olha, vai ter que ter RT em cada setor. Mas fala o seguinte, ele vai ser RT, tem que ter na carga horária dele uma dedicação semanal para aquilo. Ele não pode deixar aquilo delegado a segundo plano, porque tem uma responsabilidade civil, tem uma série de impactos. E não dá, né? Isso é uma coisa que não dá. E para a gente aqui no Conselho, o gestor técnico, né? O antigo RT, ou o RT para muitas pessoas, é o nosso braço para a sociedade. Né? É o cara que fiscaliza ali. Vou usar outro órgão humano, porque foi a frase que mudou a minha vida. Foi o Dr. Severo de Brasília, em 1986. Ele foi ao Rio de Janeiro, né? Eu não sei se ele está vivo ainda hoje, é um colega bem antigo. E ele falou uma frase, ele foi dar um curso de RT para o Conselho do Rio de Janeiro na época da primeira gestão do Dr. Eduardo Batista Borges. Não tinha ninguém para assistir a palestra, só eu e meu sócio, mas ninguém. E aí ele falou assim, o RT é o olho da sociedade dentro do estabelecimento veterinário, seja ele qual for. Exatamente. Né? E aí aquilo notificou a minha vida, porque a gente é um gestor de qualidade. Quando se fala hoje em qualidade do ato médico veterinário, é o gestor técnico que é o grande pilar e guardião da qualidade veterinária. E aí, assim, né? Aí por isso que você fica pondo essas coisas na minha cabeça, assim, uma dor que eu tenho aqui no Conselho é ver o papel dos RTs, assim, né? Assim, que grande parte dos RTs ainda faz muita... Não é RT de verdade. Assina para ganhar uma merreca ali, assim, né? Subjuga a nossa profissão. E seria o mais importante, e eu ainda acho, que aí que eu acho que você vai me contaminando, que é um dos futuros da nossa profissão. Sim. Né? Se a gente pegar o número de estabelecimentos... Hoje a gente tem 10 mil empresas aqui em Minas. Se tivessem RT de verdade nessas 10 mil empresas, assim... Como faltaria profissional no mercado. E hoje a gente está vendo, tem muito profissional e tudo. Não, o pessoal está concentrado numa área só e não está explorando as outras. Se fosse RT de verdade, ia sobrar, assim, ia precisar de mais gente na veterinária. Mas o pessoal ainda não entendeu isso. Presidente, ano que vem, o Congresso americano celebra 50 anos de management nos Estados Unidos. A especialidade é reconhecida há 50 anos nos Estados Unidos. E eles chamaram um brasileiro para falar sobre um tema que eles acharam super interessante, gestão técnica. Então, se o país que tem há 50 anos a especialidade de management, que faz o maior congresso veterinário americano, é o VMX, né, chama um brasileiro para falar de gestão técnica, acho que é sinal de que a gente precisa valorizar a gestão técnica o quanto antes. Porque, como você falou, Minas são 10 mil. Junta os outros estados da federação e ver quantos outros perfis de profissionais nós temos hoje, quantas pessoas estão aí no mercado que poderiam ser excelentes diretores de hospitais, diretores de redes, diretores de clínica. É muito mercado. É bom para todo mundo, é bom para o colega que vai estar empregado com um bom salário, é bom para a sociedade que vai ter um serviço bem feito, é bom para o dono, né, do estabelecimento, ali para o empresário que vai ganhar dinheiro com aquilo, é bom para todo mundo, né? Certeza. Sérgio, cara, sou um grande fã seu, você sabe disso, sim. É um sempre quando aperta, tem um pepino, você sabe que eu te ligo, eu te pergunto. Aguarde o slide mais tarde. Tá me dando medo desse mas muito obrigado pela disponibilidade. Eu sou seu fã, você sabe muito bem disso. Eu também. Que bom. Pessoal, então, encerramos por hoje. Muito obrigado. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Se tiver algum assunto bacana, pessoas tão fantásticas quanto o Sérgio, assim, manda pra gente que ficar batendo esse papo aqui é bom demais. Semana que vem a gente encontra. Tchau, tchau.